É bom ver a sala cheia. Se não de encarnados, mas pelo menos desencarnados com certeza. É, o tema será esse. Como começar a nossa reforma íntima. Então eu iniciaria com essas duas premissas, né? Então, a reforma íntima, segundo a doutrina espírita, sendo uma jornada de autoconhecimento e transformação que exige dedicação, paciência e fé. E o primeiro passo é reconhecer a necessidade de mudança e buscar o autoconhecimento. Então, de fato, né, o primeiro passo que nós devemos ter, né, é justamente reconhecer a necessidade que nós temos de mudar, né, e buscar esse autoconhecimento. Tá? É importante refletir sobre as nossas atitudes, né, nossos pensamentos, nossas emoções. Né? Então, identificando aquilo que precisa ser efetivamente mudado, né? Transformado, melhor dizendo. Então, veja bem, a prática da oração, meditação, o estudo, né? O estudo do Evangelho, eles ajudam bastante nesse processo. A oração vai tocar principalmente na conexão que nós vamos fazer com o bem, né? Então vai nos orientar. E essa jornada é uma jornada evolutiva, paulatina, extensa, devagar. Tá? Então é um caminho contínuo, na verdade. Tá? E nós devemos fazer isso como? Com paciência, com perseverança e principalmente com muito amor ao próximo. Mais adiante vocês vão entender por que esse amor ao próximo. Tá? Então, segundo a doutrina espírita, começar essa reforma íntima, né, é um passo fundamental para a nossa evolução. Então, o primeiro movimento seria o reconhecimento de fato das nossas imperfeições. Esse é o primeiro passo. Tá? O segundo passo é realmente querermos mudar. Então, essa autocrítica que nós devemos fazer, ela vai nos ajudar, né, a identificar alguns aspectos que nós precisamos principalmente mudar. Né? Então, por exemplo, o orgulho, o egoísmo, raiva, ingratidão, negação, a falta de caridade. Então, o Evangelho, ele nos orienta a agir com amor, com perdão, compreensão, enquanto principalmente a oração faz esse elo, essa conexão com Deus. Então, a oração é fundamental também. Claro que a prática da meditação, né, ela tem um reflexo, né, que é justamente nos ajuda a acalmar, a refletir sobre nossas atitudes. Então, acaba promovendo uma maior consciência de nós mesmos. Tá? Outro ponto é a paciência e perseverança. Uma não acontece sem a outra.
Tá? As duas têm ligação direta e recíproca. Uma não dá para funcionar sem a outra, nessa busca da reforma íntima. Outros pontos que podemos buscar, né, além do estudo de obras espirituais, obviamente com a ajuda dos nossos amigos espirituais, né, que eles podem, de certa forma, nos orientar. Tá? Então vamos começar com essas duas importantes questões do Livro dos Espíritos, que é a questão 919 e a 919A. Né? Então a 919 fala, né, qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Resposta: um sábio da antiguidade lhes disse: conhece-te a ti mesmo. Acredito que vocês sabem quem é esse sábio, né? Que falou essa famosa frase, tá? Que é Sócrates. Só que tem uma observação: essa frase não é de Sócrates, tá? Essa frase ela está escrita no templo de Apolo em Delfos, no pórtico está escrita essa frase, né? E na verdade Sócrates se apropriou dessa frase e passou a aplicá-la na sua estrutura de sua filosofia. Tá? Então essa frase não é de Sócrates. Também não se sabe de quem é, ou quem escreveu. Né? Logo em seguida tem a questão 919A. Né? Então concebemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de alcançar isso? E essa passagem, acredito que, pelo menos nós espíritas, nós conhecemos bem, né? Façam o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim de cada dia, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me questionava se não havia faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reformulação. Aquele que, a cada noite, relembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bom ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acredita em mim, Deus o assistirá. Quem falou isso aí foi Santo Agostinho. Né? Então, ele sugere, né, que nós toda noite ao deitarmos fizéssemos um balanço do nosso dia. Né? O que eu fiz de bem, o que eu fiz de mal, o que eu poderia ter feito melhor, né? O que eu poderia ter deixado de fazer. Né? E isso, vamos dizer assim, né? Ele dá a dica que é uma das formas para a gente começar a se conhecer a si mesmo, né? Se questionar. Tá? Bom, e aí nós podemos buscar algumas fontes, né, em algumas obras. Tá? Então, na questão 919, nessa mesma questão, né, 919A, tá? Segundo Kardec nos passa, né, a reforma íntima, então, é a base de toda a moral cristã. Essa procura de melhora. Tá? Então, significa que para nós queremos crescer espiritualmente, né, devemos primeiro trabalhar dentro de nós mesmos.
mudando nossas atitudes e pensamentos, principalmente os pensamentos negativos, obviamente, tá? Algumas obras, né? Por exemplo, ainda no Livro dos Espíritos, na questão 909, né, é colocado o seguinte: Kardec ressalta, né, que a leitura edificante deve fazer parte do nosso cotidiano, pois alimenta a alma, fortalece a vontade de melhorar. Então vejam, o quanto é importante, né, além de nós identificarmos eventuais, não digo problema, mas eventuais atitudes, né, que nós queremos e devemos tentar melhorar, né, a busca pelo ensinamento, pela leitura, se faz necessário também, né, um complemento. Né? Vamos começar com o Nosso Lar, né? Um dos livros básicos aí, né? Então veja bem, lá vamos tirar assim, um resumo do livro, né? Então lá podemos dizer, né, que deixa nos passar a mensagem, né, que o tema central, né, é justamente a procura e a busca da melhora, da melhora íntima. Né? No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec passa, né, a mensagem principal é que a verdadeira reforma moral é uma obra para toda a vida. Né? E por que para toda a vida? Porque muitas vezes nós não conseguimos atingir essa melhora, essa evolução espiritual numa única vida. Né? Então, às vezes há necessidade de nós termos vidas, pós-vidas, vidas, até conseguirmos ter essa reforma íntima plena. Tá? Então, veja bem, nós podemos também afirmar com certeza, né, que a prática do amor ao próximo, do perdão e da caridade são os 3 pilares essenciais na busca desse caminho. Né? Então, prática do amor, perdão e caridade. Emmanuel, num livro chamado Pão Nosso, que foi psicografado por Chico Xavier, tá? No capítulo 12, ele afirma o seguinte: a reforma moral é a mais difícil das reformas, porque exige de nós uma mudança de coração. E depois ele complementa: não há melhor remédio do que o amor para curar nossas feridas internas. Então, Emmanuel, ele deixa bem claro a dificuldade, na verdade, que é, né? Porque, claro que é sentido figurado quando ele fala do coração, né? Mas é bem por aí, né? Na verdade, você tem que trabalhar e, de certa forma, extirpar tudo aquilo que é negativo e poder colocar, né, entre aspas, dentro do coração, tudo que é de bom. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, então Kardec aborda, né, tá, a importância do esforço pessoal, né,
da evolução moral, né? E destaca também que nós devemos buscar sempre o bem, né? E afastar as imperfeições. Tá? Então, isso nós devemos fazer, né, de uma forma consciente e contínua, sempre. Né? A continuidade dessa busca, ela é sem fim. Né? Como eu disse anteriormente, ela pode iniciar-se nessa encarnação e se estender por outras tantas, né? Que é mais provável que ela já se iniciou em encarnações anteriores, né? Porque senão, com certeza, nós não estaríamos aqui. Né? Há uma obra interessante chamada Estude e Viva. Tá? Ela é do André Luiz e psicografada também por Chico Xavier. E especificamente nessa obra, o André Luiz, ele aborda a importância do perdão. Quase que toda a obra, vários capítulos, ele aborda só a questão do perdão. Né? Então, a importância do perdão para quê? Para a evolução espiritual nossa. Né? E o perdão acaba, como consequência, trazendo a paz interior, a paz espírito. Tá? Então ele explica que perdoar não é apenas uma atitude de, vamos dizer assim, de misericórdia. É muito mais do que isso. Na verdade, acaba aliviando o peso de mágoas, né, e ressentimentos passados. Então ele coloca que o perdão é uma lei divina, né, e é fundamental para a harmonia entre as pessoas. Então há necessidade sempre de nós procurarmos o perdão. Por referir-se a perdão, inclusive, né, eu lembro que já fez mais de um ano, né? Eu até fiz uma anotação aqui. Em abril de 2024, né, eu fiz uma palestra justamente sobre isso, né? Com o tema Perdão, o remédio da alma. Né, onde nós abordamos bastante essa questão, né, da importância do perdão para o crescimento, o nosso crescimento, na verdade, né? Crescimento espiritual. Tá? Essa obra, que por sinal, vamos dizer assim, a gente sabe que nada é por acaso, né? E não mera coincidência. Acho que é questão de acho que está fazendo 2 meses que nós fomos para Indaiatuba, mais ou menos isso, né? Então, quando nós vamos para algum lugar assim e tal, a Rosa principalmente gosta muito de procurar ver se tem algum centro espírita para a gente conhecer. Então nós fomos conhecer um centro espírita lá, um centro grande, né? Tem vários trabalhos e tinha uma excelente biblioteca. Biblioteca não, livraria, né? Tinha uma livraria assim muito, muito boa mesmo, tal. E aí eu sinceramente eu nunca tinha lido nenhum livro ainda do Divaldo Franco, por incrível que pareça. Conheço trechos, alguma coisa, mas comprar livro de volta nunca comprei. E aí me chamou a atenção esse livro, né? Vários outros lá pegando, tal, compramos alguns livros lá, tal, e me chamou a atenção desse livro da Joana de Ângeles, né? Vidas Vazias. É um livro fino, com alguns capítulos, muito interessante. E aí
estou lendo esse livro, não terminei ainda, né? E aí veja o que nós temos, né? No capítulo 6º, chamado Convivência, né? As folhas 57, ela fala o seguinte: o Evangelho de Jesus é o mais completo tratado para realizar a formação do caráter social do ser humano. Todo ele trabalhado no esforço individual para a iluminação interior, proporciona-lhe os instrumentos hábeis para o crescimento intelecto-moral necessários à evolução. Suas máximas, constituídas do cotidiano de todos, aí ela está se referindo a Jesus, né, com as parábolas. Né? São histórias vivas e estuantes, quer dizer, ardentes, agitadas, né, que ensinam e propiciam os tesouros da generosidade e da contribuição de exemplos ímpares em favor da harmonia e do crescimento moral. Sempre essa preocupação Jesus tinha quando ele falava as parábolas, né? Passar a mensagem. No capítulo 7º, as folhas 63, ela fala: toda criatura humana é portadora de fragilidade moral, que deve ser corrigida no transcurso da existência, né? A evolução espiritual moral. Razão pela qual a reencarnação é de alto significado para todos os espíritos. A conduta correta não é mais uma virtude, mas um dever que se faz necessário ser exercido conscientemente e sem possibilidade de defecção. Vou mudar o slide, né? No capítulo 10, Divertimentos e Futilidades, as folhas 81, todos os seres se encontram na Terra ferreteados, quer dizer, marcados, tá? Pelas necessidades da evolução. No 12º capítulo, Recorre à Oração, ela nos fala: quando possível, faz da tua existência um rosário de elevadas evocações e preces, por pensamentos, palavras e ações. Quem ora com frequência eleva-se espiritualmente, mantendo-se imperturbável em qualquer situação. Orar é ato de comungar com Deus. Então, nessas poucas citações, né, nós vemos então a reafirmação de que nós devemos então buscar, né, a melhoria, né, a nossa reencarnação se faz necessária, né, porque são na medida das reencarnações, salvo, né, se alguém consegue numa única oportunidade resgatar e se elevar moralmente, espiritualmente, né? E ela toca novamente na questão do orar, né? A oração, o quanto é importante, né? Então, nós, para dar um fecho assim, né, nós podemos falar o seguinte, né, que por fim nós devemos lembrar que a reforma íntima, além de oportunidade de crescimento, né, é uma obra de amor contínua, feita com paciência, perseverança, né? Então, como Jesus disse no capítulo 6, item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Amar ao próximo como a si mesmo é o maior mandamento. Então, essa prática diária de amor, o perdão, nos aproxima de Deus e nos permite contribuir, né, para um mundo melhor, mais justo, mais fraterno. Então, com fé, esforço, caridade, né, e amor,
nós podemos transformar as nossas imperfeições em virtudes. Tá? Vamos fechar com essas duas. Então, nesse mesmo livro, né, a Joana de Ângeles nos fala, né, quando não puderes retribuir ao teu benfeitor algo do muito que ele te ofereceu, passa a outrem a colaboração da amizade, o sorriso da simpatia, a ajuda que seja possível ofertares. E por fim, no item 13 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Espírito Protetor, Cracóvia, 1861, deu essa seguinte mensagem, falando especificamente, o item 13, ele fala especificamente sobre o amor. Tá? Então ele passou essa mensagem. Entretanto, tendes razão afirmando que a felicidade está destinada ao homem nesse mundo. Se a procurais, não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, e em vossa sociedade, não é preciso, para serdes cristão, nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Então, ele coloca aqui, obviamente, né, com muita propriedade, né, que nós devemos, principalmente, buscar afastar-nos, né, do orgulho, da vaidade. Né. Isso são chagas que ainda a humanidade carrega, principalmente. Né. E é um bom início, né, da busca da nossa melhoria, começar por aí, né, nos afastarmos do orgulho e da vaidade. Na outra ponta, nós devemos buscar sempre a caridade, né, como Jesus disse, melhor dizendo, sem a caridade não há salvação, né? Então nós devemos buscar aí. Bom, então é isso que nós temos que passar para vocês, tá? Agora nós temos aí alguns minutos aí, né? Tá aberto aí vontade de fazer qualquer comentário. Eu vou até desligar. Peraí, deixa eu minimizar isso aqui. Muito interessante isso. À medida que você foi falando, a primeira coisa que me vinha assim é como fazer isso nesse mundo, né? Que tem tantos chamamentos para a gente fazer, para a gente ser feliz, entre aspas, né? Com essa materialidade tão grande, né? Porque, na verdade, é difícil, assim, acho que para a imensa maioria das pessoas, para nós, né, mudarmos alguma coisa só porque a gente sabe, né? Dá a impressão que o conhecimento, ele não está totalmente interligado com o sentimento, né? O conhecimento, ele ajuda, mas se você não interligar isso com o sentimento, é muito difícil, né? Por exemplo,
quantos cardiologistas não fumam, né? Quantos pneumologistas não fumam? Quer dizer, vai falar que uma pessoa dessa não tem conhecimento que aquilo faz mal, né? Ele está lidando com isso, ele está vendo gente morrer de infarto, gente morrer de bronquite lá, né? E fuma, né? Então, assim, tem alguma coisa que bloqueia, né? Que talvez o Luiz possa falar melhor do que eu, né, Luiz? Uma coisa é você saber de algo. Não, eu sei que eu preciso ser bom, né? Eu sei que eu preciso ter paciência, que eu preciso ter fé, que eu preciso perdoar, né? Você falou muito no perdão, né? Mas assim, como é que eu vou fazer para mudar o meu sentimento? Porque assim, você pode né, como um cardiologista, ele pode dar uma aula sobre os problemas do tabaco, né? Ele sabe tudo, tudo. Mas na hora do prazer, ele opta pelo prazer de fumar, né? Então, é uma coisa tão difícil, né? Isso em todas as coisas. Olha, eu sei que eu preciso perdoar. Eu sei que eu preciso ter paciência com aquele irmão. Eu sei que eu preciso amar aquela criatura, mas como fazer isso? Né? Se eu não sinto isso, né? Como é difícil isso, né? Você mudar o sentimento, né? Isso. É sair da teoria para a prática. Exatamente. Como que a gente faz para sair da teoria e ir para a prática? Eu acho que nessa bem observada situação que ela diz, sair da teoria para a prática, a gente tem que encarar a reforma íntima como uma revolução muito particular. Porque parte do princípio que a gente não vai mudar as outras pessoas. Eu tenho que pensar em mim. Especialmente nessa coisa do perdão que ele fala. Numa fala muito particular, eu tenho aprendido que o perdão não tem nada a ver com quem me ofendeu. Tem a ver comigo. Eu preciso ficar bem. É muito difícil. Essa coisa do sentimento é muito difícil. Mas a gente começa a perceber, buscando essa reforma íntima, da coisa que Jesus disse que vós sois a luz do mundo. Então, se eu sou a luz do mundo, para que eu vou ter alguma coisa escura na minha vida? Se o outro quer ter uma coisa escura, o problema dele. Eu quero ser a luz. Então, o perdão faz muito bem a mim. Você fica com o seu lixo. Não é essa coisa de eu não me importar com a pessoa. Mas a gente tem ouvido tantas pessoas falarem no mundo inteiro, tantos escritores falarem, tantos psicólogos, tantos profissionais falarem. Seja você aquilo que você quer do mundo. Então é bem difícil, mas não é impossível, gente. Senão todas as pessoas estariam falando disso, né? Aí, nós estamos aqui num pequeno grupo de encarnados, mas quantos encarnados não estão precisando ouvir sobre isso, sobre o que eu estou falando, sobre o que ela disse, sobre o que a senhora observou? Então, não é egoísmo eu dizer, eu vou fazer a minha parte, você que se vire. Porque o meu comportamento vai mudar em relação a você. Eu não vou ser um saco de pancada, mas eu vou tentar, da melhor maneira possível, te fazer ver que o lixo é seu, não é meu. Então, eu estou falando muito de forma minha, pessoal, para poder encarar essa relação que a senhora disse aí, de sentimento, de teoria, de prática da situação. Então, é justamente, né, relembrar aqui, né, o textinho que eu falei, né, e que faz todo sentido, né? Então, quando Emmanuel, naquele livro Pão Nosso, ele fala, né, a reforma moral é a mais difícil de todas as reformas, porque exige de nós uma mudança de coração. Exatamente. Né? Aquele mata, né? Para mim mata a questão, né? Que é justamente essa mudança de coração, né? Que nós, ao encarnarmos, né, nós trazemos
toda aquela bagagem, né? Aquela bagagem. E aí começa a dificuldade, né? Começa a dificuldade principalmente porque nós vamos ouvir, inclusive, por que você está vivendo essa situação, menina? Por que você está passando por isso? Qual que é o problema? Então, a gente realmente tem que se olhar muito profundamente. A tal frase aí que foi atribuída a Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Não importa quantas coisas virão na sua direção, palavras que você vai ouvir. Se você está em paz, se o teu coração está começando a ficar em paz, você está no caminho certo. Então, uma hora alguém vai perceber que é o caminho, né? Acho que é através das nossas atitudes, como disse ali, né? Atitudes, ações. Então, quer dizer, essa reforma, essa revolução moral, né? Que ele fala, revolução moral, revolução do coração, é uma coisa assim que cada um tem um tempo para fazer isso. Porque isso não depende de conhecimento. Existem pessoas analfabetas que nunca ouviram falar nem de Jesus, né? Porque quantas pessoas no mundo sequer sabem de Jesus, né? Você pega uma pessoa que mora lá no meio da Ásia, da Índia, da África. Às vezes ela nunca nem ouviu falar de Jesus, né? E é uma pessoa que às vezes ela já traz consigo, às vezes de outras vidas, uma sabedoria interna, né? Ao passo que muita gente, assim, é claro que o conhecimento ajuda muito, né? Isso que nós estamos fazendo aqui é maravilhoso, poder discutir, poder ler essas coisas bacanas que você trouxe para a gente. Mas, assim, isso que você falou é tão importante, assim, que as pessoas de fora, elas não sabem a luta que você está fazendo, né? Para você conseguir dar esse passo. E às vezes a cada encarnação a gente dá um passinho desse tamanho, né? Quantas pessoas que entram e saem da encarnação e não mudam absolutamente nada, né? Mas é muito difícil você mudar sentimento. Não é de uma hora para outra, né? Não é de uma hora para outra. Por isso que eu falo, né? Que precisa ter paciência, perseverança, né? É uma coisa contínua. Que Porque você vezes, sabe, você pode ter ideia de onde começa, mas falava, não, vai começar aqui e vai terminar, né? Quando eu tiver 80 anos, né? Quando tiver, você não dá para afirmar. Às vezes as pessoas precisam de milênios para mudar alguma coisa dentro de si, né? Faz isso. Você citou o exemplo do pneumologista e do cardiologista. Na clínica da psicologia e da psiquiatria, é totalmente contraproducente você dizer para a pessoa, você precisa disso, você deve fazer isso. É a única coisa que você não deve fazer. Por quê? Porque não faz resultado nenhum. Por quê? Você está em nível consciente, você sabe. Você racionaliza. Mas aquilo não está elaborado dentro de você. Eu preciso sempre do outro para poder elaborar e entender isso. Então, se eu venho no centro, as palestras é como se fosse um terapeuta. Que vai falando, você vai tendo contato. Ela comentou da prática, não foi? É exatamente isso. Trazer para o seu cotidiano a prática disso. E aí vai sedimentando. Essa mudança se dá na experiência. Faz uma caridadezinha ali, ajuda o outro, ouve. Aí eu venho aqui e falo, nossa, mas que pessoa boa, nossa, que bacana. Então você vai se alimentando daquilo e pavimentando uma estrada que te leva para isso. Mas dizer, você tem que fazer o bem, você deve fazer isso, aí fechou. É o conselho. Conselho, né? Dizem isso, né? Esse conselho fosse de graça. Não era de graça, né? Tinha banquinha, né? Não é? Porque às vezes, assim, eu acho que dá até uma frustração, né? A pessoa fala, você tem que fazer isso, você precisa perdoar, você precisa aceitar fulano. Gente, mas eu não consigo, né? Como é que eu faço isso? Né? Como é que eu faço? Como é que eu ponho o sentimento no negócio? A pessoa já está em conflito. Já está em conflito. E você tem uma mais um. Come isso também, digere.
um exemplo grande aconteceu no sábado, com aquela senhora que chegou mal e ela acabou, como uma esponja, pegou todo o ensinamento da conversa e ela refletiu no que ela estava errando. Não precisou ninguém falar para ela. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não precisa disso. Né? Porque aquilo é uma terapia de grupo. Operativa. Com certeza. Tem Mas, um trecho, é. pode falar. Tem um trecho da música de Sérgio Lopes, que tem o título Da Força do Perdão. Tem um trecho da música dele que diz assim: se eu te machuquei, na fala dele que diz que a gente precisa do outro, se eu te machuquei, reconheço que errei. E agora eu percebi o quanto mal eu te causei. Veja que está falando da gente. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Então eu preciso de você para me ajudar. Então é aquilo que eu... Falar de perdão é falar mais, muito e só da gente, não é do outro. A gente precisa do outro para fazer a gente enxergar que a gente realmente precisa. Não dá para fazer terapia sozinho. Não Fica dá. falando pro espelho. Você Não precisa dá. do outro o Exatamente. tempo todo, como referência. Senão não dá. Né, Júlio? O que você tem a dizer? Eu estou observando. É difícil a gente mudar, né? Essa reforma íntima não é fácil, né? Eu estava pensando aqui em tomar um exemplo como o futebol, o torcedor. Né? Vou dar um exemplo bem básico. Né? Talvez aqui alguém não torce para meu time, não gosta de futebol. Mas vocês já repararam aquele torcedor que ele tem uma paixão pelo time? Às vezes tem aquelas pessoas que não é o fanático, mas ele nasce com aquele sentimento para aquele time de futebol, que o time está lá em cima, está lá embaixo, ele nasce, ele cresce, ele fica velho e ele não deixa aquele sentimento. Né? Sou eu. Ele não Sou, muda. sou corintiano desde pequenininho e não adianta, não vou mudar. Será que podemos Não vou mudar. Será que podemos relacionar esse sentimento que a gente tem numa equipe de futebol com assim, aquela necessidade de mudar o nosso sentimento? Porque a pessoa não muda. Na verdade, Não muda. pode ser o que for. Já tentaram me fazer palmeirense, mas não vão conseguir mais nem cavacatus. Que sentimento é esse que a gente tem? Né? Que sentimento que a gente tem? Quer dizer, assim, é uma convicção, né? É uma E convicção. aí, assim, é uma coisa interessante isso, né? O autoconhecimento. Porque, assim, você precisa querer fazer isso, né? Uma pessoa que está acomodada, ela está bem, ela sendo corintiana, ela é feliz, por que ela vai mudar? Né? Tá ali, né? Então, claro, isso, o time de futebol, cada um faz o que quer, mas assim, na vida, assim, como é importante você ter algum cutucão, né? Que te leve para isso, porque felizes daqueles que racionalmente vão buscar melhora, mas isso é muito difícil. Eu não sei se eu conheço alguém que todo dia se levanta de manhã e fala assim, hoje eu vou corrigir esse negócio dentro de mim, né? Porque isso eu sei que não está bom, né? Para mim tá bom, mas eu sei que não está bom, então eu vou corrigir. É muito difícil. Se não vem alguém e briga com você, se você não tem essa coisa da terapia ou de alguém que funcione como um terapeuta, é muito difícil, né? Já começa. É 919A, É. pergunta Santo Agostinho. O Santo Agostinho, é isso que eu ia falar. Né? Começa ali, né? Quem faz aquilo? Quem faz? Eu já tentei até fazer, só que eu acabei dormindo no meio do pensamento. Não é Por quê? todo dia que a gente faz. Quando a gente lembra, a gente faz. Falo por mim também. Quando lembra, faz. E geralmente é na hora de dormir. E na hora de Você dormir. acaba se E perdendo. acaba dormindo no meio do Outro dia negócio. você começa de novo e para de novo no mesmo lugar. Então, realmente não é. É uma prática super difícil, né, de Eu fazer. posso dar um exemplo de Paulo de Tarso? Ó, eu estou lendo um livro, Interpretação das Cartas de Paulo, por Haroldo Dutra.
Então ele tem um trecho lá, porque o Paulo de Tarso ele não fala a palavra reforma íntima, porque na época não tinha isso. Mas ele fala uma parte lá que é a pura reforma íntima. Que quando ele escreve para uma comunidade, ele fala do pessoal se despir do homem velho e vestir o homem novo. Sim. Exato. Então, na simbologia dele, o homem velho começa com Adão, com seu orgulho, com seu ego, né? E Adão morre em Jesus, quando Jesus é crucificado. E o homem novo é a ressurreição de Jesus, é Jesus parecendo uma das. Então, é essas duas comparações que ele faz dentro de nós. E nós estamos num estágio que estamos com o homem velho querendo um homem novo. Nós, do tipo assim, tem coisas que nós ainda não conseguimos desvencilhar dela. Às vezes somos ciumentos, às vezes somos orgulhosos, nós ainda somos fofoqueiros. E tem coisas que nós já conseguimos nos livrar. Eu não consigo, eu consigo perdoar, eu tenho esse sentimento em mim. Então, você já superou isso. Então, nós estamos meio divididos, assim, querendo vestir e vestindo parte do homem novo e se despindo do homem velho. Mas é um processo. É um processo. E outra coisa que eu aprendi nessas cartas de Paulo também é referente à ressurreição, porque ele fala da ressurreição. E existe sim a ressurreição, porque a gente, o Espírito, explica que não é ressurreição, né? Mas existe. A ressurreição para Paulo é quando você se torna um espírito puro. Você ressuscitou. Acabou, você não vai reencarnar mais. Então, essa ressurreição é representada por Jesus depois da crucificação, que aparece como É bem interessante. Ou seja, é o caminho longo, né? ele fala sobre isso também. Esse despir do homem velho e vestir o homem novo não é da noite para o dia. Não é uma encarnação. Não é? Vai longe. É muito difícil. Mas não, a gente tem que começar, né? Sim. Tem que se dar o primeiro passo, né? Eu li uma vez uma coisa que falava assim, o caminho daqui até a China é muito longo, mas começa com o primeiro passo. Como todo o caminho, né? Como todo o caminho, né? Você tem que dar o primeiro passo. Tem que começar, tem que dar o primeiro passo. Sem dúvida. Nós estamos engatinhando o primeiro passo. Sim. Sem dúvida. Muito obrigada, viu? Por ter nos trazido essa oportunidade de refletir sobre tudo isso. Muito bom. Muito bom. Inclusive, essa questão que você fala de conhecimento, pelo instrumento, né, fala também sobre a questão das religiões, que é comparada ao conhecimento. A religião é um instrumento igual ao conhecimento, né? Mas não significa que a religião vai te transformar. Depende de você, de adquirir aquilo que a religião está te propondo, está te ensinando, te mostrando o caminho. Quanta gente que acha que basta ir ao centro, basta ir à igreja, né? Tá tudo certo com Deus, né? Já tá com o passaporte carimbado. Estou fazendo a minha parte. Estou fazendo a minha parte. Estou indo lá. O terreno já está lá guardado, né? Já tem o lote garantido, né? Mas isso vem um pouco da cultura nossa, né? Das vivências que nós tivemos. A Inquisição tocou muito em nós essa parte de que você fez aquilo, tá bom, né? Então, é meio cultural isso ainda, né? A gente desvencilhar isso é meio complicado, é difícil. Com certeza. Está muito bom, muito obrigada, viu? Tá bom. Bom, Simone, quer falar alguma coisa? Não, estou só escutando só. A Simone é protetora dos animais, né? Sou. Ela já me contou que adotou um cachorrinho que foi atropelado. Foi atropelado, né? É tão bonito isso, né? Assim, olha só, é um gesto de amor, né? Para mim está sendo um resgate, assim, que quando eu vi o cachorro, eu falei, eu tenho que ir lá, eu tenho que cuidar, eu tenho que tratar. Você não encontrou, ele te achou. Ele me achou, na verdade foi postado na internet, né? Tá bom.